Olá, nono ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de produção textual de hoje. Nós iremos utilizar o nosso livro de gêneros, leitura e análise, e nós iremos retornar lá para o capítulo 6 no nosso livro de gênero. Nós fizemos na aula anterior a leitura do texto 1, Como Crescer Sem Dor. Falamos um pouquinho a respeito do crescimento econômico. O texto ia da página 60 até a 62. Vocês ficaram com as questões da página 63 para serem respondidas. E na nossa aula de hoje nós iremos corrigir essas questões e iremos também passar para o texto 2, Preconceito contra crianças e idosos é enorme, ok? Então vamos lá, começando aqui com a nossa correção. Primeira questão. Na sua opinião, quais as vantagens e desvantagens do crescimento econômico? Então aqui é uma resposta de cunho pessoal. Nós podemos citar que vantagens do crescimento econômico estão relacionadas ao capital, né? A capacidade que as pessoas têm de comprar produtos, a capacidade que as pessoas também têm de escolher entre esses produtos, já que o mercado, estando aquecido e estando grande, nós teremos uma grande quantidade também de produtos, uma grande variedade, de produtos, melhor dizendo. E as desvantagens podem estar relacionadas, por exemplo, à poluição, porque quanto mais as pessoas são estimuladas a comprar, a consumir, mais lixo elas acabam produzindo, mais produtos desnecessários elas acabam consumindo. E isso vai fazer com que o planeta seja bem devastado, tanto para produzir aquele produto, como depois para descartar na natureza aquele produto. Segunda questão. Na opinião do editor, devemos ser otimistas ou pessimistas em nossas projeções? Então, falando um pouquinho a respeito do crescimento econômico para o futuro, O que nós devemos pensar a respeito disso? Nós devemos esperar coisas boas ou coisas ruins, lembrando que é de acordo com a opinião do editor do texto. Então, de acordo com o autor, não devemos nem ser ufanistas demais e nem catastróficos demais, mas olhar o crescimento de uma forma razoável, de modo a compreender os seus aspectos, sejam positivos ou negativos. Então, ele não defende que nós devemos pensar no crescimento econômico só olhando para o lado negativo, só analisando as coisas ruins que esse crescimento econômico pode trazer. Mas, ao mesmo tempo, nós também não podemos olhar para o crescimento econômico e observar só os pontos positivos, porque toda a história, toda a situação vai trazer aí dois lados da moeda, um lado bom e um lado ruim, uma coisa boa e uma coisa ruim. Então, ele chama a atenção para nós observarmos o crescimento econômico nesse sentido de equidade, de buscar observar tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, tanto os pontos positivos como os pontos negativos. Terceira questão. Na sua opinião, quais são as consequências do consumo além do aspecto econômico? Essa é uma questão cuja resposta também é pessoal. Mas no livro nós temos algumas sugestões falando um pouquinho a respeito dos impactos no meio ambiente. Então o livro nos chama a atenção nos dizendo o seguinte: é importante falar sobre os impactos ao meio ambiente, tanto causados pela atividade fabril, quanto pelo elevado descarte de materiais, que nem sempre são biodegradáveis. E aí pede para ressaltar a importância de se levar em consideração o descarte dos materiais no ato da aquisição. Então, as consequências do consumo que estão aí além do aspecto econômico, vocês percebam que elas estão diretamente ligadas ao impacto ambiental, Tanto o impacto na hora de produzir aquele produto, de retirar a matéria-prima da natureza, como o impacto na hora de descartar aquele produto, Sendo que a maioria dos produtos produzidos são utilizados, e são produzidos, na verdade, sem materiais reciclados, sem utilizar materiais reciclados ou biodegradáveis.
Então, a principal consequência que está além do aspecto econômico em si é o impacto que esses produtos e que esse consumo vai causar no meio ambiente. Quarta questão. Para o editor, qual é a boa notícia decorrente desse crescimento econômico? Então, segundo ele, o uso da inteligência para descobrir novas formas de manter o equilíbrio entre a sociedade e o meio ambiente. Então, um ponto positivo para o crescimento econômico seria o uso da inteligência, né? A tecnologia a favor dessa sustentabilidade que nós estamos já discutindo, né? Entre outras disciplinas. E a nossa última questão, qual é o propósito dessa edição da revista, conforme o seu editor? Então, o propósito dela é inspirar um pensamento abrangente acerca do desenvolvimento, como foi dito lá na segunda questão. Não olhar só para os pontos negativos, né? Também enaltecer, também exaltar os pontos positivos, só que tendo consciência de que esse crescimento econômico é uma via de mão dupla, né? Uma faca de dois gumes, que por um lado traz benefícios, mas por outro lado também irá trazer malefícios. Terminando nossa correção, nós chegamos no conteúdo da nossa aula de hoje, que é o texto 2, na página 64, que tem como título Preconceito contra crianças e idosos é enorme. Esse texto foi escrito por Marcelo Migliaccio e está disponível e foi acessado, no ano de 2011. Então, vamos lá entender qual que é a posição, do Marcelo a respeito do preconceito contra crianças e idosos. Falei no texto anterior sobre como seria bom se velhos e crianças mandassem no mundo, e muita gente não entendeu. Claro que se trata de uma utopia. O que eu quis dizer pode ser resumido no seguinte. Primeiro, precisamos aprender mais com as crianças, provas vivas de que o ser humano é viável quando desprovido de preconceito e quando tem o coração aberto. Segundo, precisamos ouvir o que têm a dizer os idosos, pois acumularam experiência de vida e a proximidade da morte faz qualquer um passar a dar valor ao que realmente importa. Alguns leitores argumentaram que existem crianças e velhos muito maus, pois não é a esses, que me referi, mas a grande maioria, que não é má coisa nenhuma. O que mais me choca hoje é que os adultos não ouvem as crianças, ou reprimem demais ou mimam demais, dois erros de quem busca o caminho que julga mais fácil por comodismo. Converse de igual para igual com uma criança e verá que maravilha, quanto aprendizado, quanta alegria genuína e contagiante. E me choca também que ninguém tenha saco para aprender com os mais velhos. Uma amiga minha sempre leva a tia, que já passou dos 80, ao banco. A senhora está lúcida, mas tem dificuldade de locomoção, por isso a sobrinha a ajuda. Pois, na agência bancária, os funcionários não se dirigem à anciã, só a minha amiga que é jovem. Ela é obrigada a dizer, ei, falem com ela veio resolver o problema, eu só estou acompanhando. Só pela aparência, julgam o idoso incapaz. Por alguns comentários irados ao texto anterior, também pude medir a quantas anda o preconceito contra velhos e crianças. Vejamos as condições dos asilos, onde muitas pessoas, até com boa situação financeira, mantêm um parente idoso. Visitei um na Zona Sul, onde se paga quase R$3.000 por mês. Não falta nada, exceto amor. Foi o lugar mais triste em que já estive. Outro asilo para idosos carentes recebeu há alguns dias a visita dos dóceis cães do projeto Patinhas do Bem, filantrópico e idealizado por Desnard Baldan, que não conheço. Ele leva seus cães para divertir e dar afeto a pessoas de idade avançada e crianças enfermas. Para muitos anciãos, a única manifestação de carinho que recebem em anos são as desses animais. E os abrigos públicos para menores desamparados? Sempre foram grandes cadeias formadoras de adultos marginais. O futuro que semeamos, negando a atenção às crianças e desprezando a experiência dos velhos, é o presente caótico em que vivemos. Talvez por isso cometamos tantos erros. Então vejam bem, nós estamos aqui diante de um artigo de opinião
Porque como vocês sabem, no capítulo 6, o capítulo que vocês estão, vocês têm dois tipos de gênero textual sendo estudados, né, concomitantemente ao mesmo tempo. Um é o editorial, nós lemos o texto 1 lá na página 60, que é um exemplo de editorial, e o outro gênero que nós estamos estudando é o artigo de opinião, que nós passaremos também a estudar no livro de vocês, no livro didático, e é o exemplo aqui do texto 2 da página 64. Vejam, a todo momento, o criador do texto, o Marcelo, ele se posiciona de uma forma bem clara em relação ao conteúdo que ele está manifestando, que ele está se manifestando, que é o preconceito contra dois aspectos, né, dois setores tão importantes da sociedade, duas faixas etárias tão importantes da sociedade, que são as crianças e os idosos. Para vocês terem uma ideia, crianças e idosos são considerados como setores, vamos chamar como setores fragilizados da sociedade, né? Ou seja, pessoas que são mais vulneráveis e que têm numa situação de vulnerabilidade os seus direitos usurpados, tirados. É por isso que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso, justamente numa tentativa de proteger essas duas parcelas da sociedade que são extremamente importantes. Como o Marcelo fala no texto, as crianças, elas são ali o futuro da sociedade que virá. Se elas forem bem educadas, amadas, protegidas, cuidadas, elas irão no futuro, obviamente, refletir adultos que se comportem dessa mesma maneira, né? Adultos amorosos, adultos atenciosos, adultos éticos, adultos responsáveis. Enquanto que a outra parcela da sociedade, que são os idosos, são extremamente sábios, né? Pessoas com as quais nós poderíamos ter uma vida bem mais produtiva, uma vida bem mais feliz, se estivessem ali inseridos em nosso meio, presentes em nosso meio, né? A nossa cidade, por ser uma cidade relativamente pequena ainda, nós temos esse contato com os idosos de uma forma muito presente, né? Nós convivemos, nós temos essa oportunidade de conviver com os nossos avós, nossos bisavós e as pessoas mais velhas das nossas famílias, que nos trazem tanta sabedoria. Porém, em grandes cidades e por uma infinidade de razões diferentes, muitos idosos acabam sendo abandonados no final da sua vida, né? Quando eu digo abandonados, é praticamente a situação que o Marcelo descreveu no texto. São pessoas que são colocadas nos asilos, né? A família paga para poder manter o idoso ali no asilo e não falta nada, materialmente falando, para essa pessoa. Mas ela é privada de ter o convívio com a família, ela é privada de ter contato com os seus netos, ela é privada de viver no seio familiar. Então pode não faltar nenhum bem material, mas falta aquilo que é mais importante para essas pessoas, que é o amor, o carinho, né? O respeito e o convívio com os seus familiares, com os seus entes queridos. Então vejam, é um assunto extremamente importante que leva a gente a ter muitas opiniões, né, diferentes a respeito dele. Então nós temos agora como atividade para vocês as questões de interpretação que estão na página 65, ok? Na semana seguinte, na nossa próxima aula de produção, eu irei recolher os livros de gênero, leitura e análise para poder fazer a correção, né, dar o visto para vocês dessas duas atividades, ok? Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, eu sempre estou à disposição, ok, gente? Até a nossa próxima aula.